que hoje é Copa Sul-Americana. Boca Juniors contra o Cruzeiro na Bombonera, em Buenos Aires. Duelo que já decidiu o Libertadores em 1977 e essa vez tem um temperinho do reencontro do goleiro Cássio com o time argentino. Duas das camisas mais pesadas do futebol sul-americano, em um dos estádios mais temidos pelos adversários. Em 54 jogos oficiais contra clubes brasileiros na Bombonera, o Boca Juniors só perdeu 8 vezes. E uma das derrotas foi para o Cruzeiro. 1994, fase de grupos da Libertadores. Bombonera lotada. 30 mil torcedores empurrando o time da casa. Até o Maradona estava na arquibancada. A pressão lá é muito grande, né? Dão pressão na arbitragem, dão pressão dentro do campo, a torcida empurra muito o time. Paulo Roberto era o capitão do time, que tinha o jovem Ronaldo em início de carreira no ataque. Tem a chance por cobertura, que beleza! McAllister tira e mete pra fora. E o Dida pegando tudo no gol. Vamos lá com o Boca, olha o Boca chegando, a posição legal, Dida! Foram 5 defesas difíceis no jogo. Dida! E realmente o Dida teve um papel importantíssimo em momentos de pressão, momentos difíceis. Ele fez defesa que, se a gente tomasse um gol naquele momento, a pressão seria muito maior. Papel importante também teve o Paulo Roberto, que fez um dos gols da vitória por 2-1. É gol! Gol do Cruzeiro! Deus me abençoou ali na hora que eu fiz o gol, num momento importante. De lá para cá, Cruzeiro e Boca se enfrentaram outras 4 vezes na Bombonera e o Cruzeiro não venceu nenhuma. Hoje à noite, o time volta ao estádio com o desafio de repetir o feito de 30 anos atrás. Estava torcendo muito para que fosse o Boca, né? Para ter essa sensação de jogar lá naquele estádio, né? Todo mundo que joga lá fala que é muito gostoso jogar e eu gosto de jogar esses jogos. O Boca Juniors é o adversário internacional que o goleiro Cássio mais vezes enfrentou na carreira. 8 partidas. Entre elas, a que levou o Corinthians ao título da Libertadores em 2012. E a Bombonera foi o palco de uma das partidas mais marcantes da trajetória do goleiro em 2022. Ele foi protagonista da classificação do Corinthians às 8as de final da Libertadores. Defendeu 2 cobranças de pênalti. Todo grande clube, o grande time começa por um grande goleiro, né? E o Cruzeiro tinha o Dida. Eu espero que o Cássio possa fazer um pouco também do que ele sabe para ajudar o Cruzeiro. Mais uma oportunidade para o Cássio e para o Cruzeiro fazerem história na Bombonera. É um jogo desse que o grande jogador aparece. O Cruzeiro tem grandes jogadores nesse ano, tem grandes jogadores. Eu espero que eles possam aparecer bem, com personalidade, com frieza na hora que tiver que ser provocado, saber passar por cima da provocação e conquistar uma grande vitória que tem potencial e pode fazer isso. Você viu, né? A Bombonera não é temida, não é à toa. Nesse século, o Cruzeiro perdeu os 2 duelos que fez lá no estádio argentino. Vamos relembrar? Primeiro, em 2008, 8as de final da Libertadores. Juan Román Riquelme, aos 6 minutos, abriu o placar para o time argentino, o goleiro era o Fábio. Hoje o Riquelme é presidente do Boca. Nesse mesmo jogo, aí na segunda etapa, olha quem fez uma jogada individual pela esquerda e ampliou para o time do Boca. Jesus Dátulo, que na época estava jogando no time argentino, depois se tornou jogador e queridíssimo pela torcida do Galo. Aos 32 minutos, o Fabrício diminuiu a partida. No final ficou 2-1, o Cruzeiro perdeu o jogo da volta por 2-1 no Mineirão e acabou eliminado. Corta agora para 2018, quartas de final da Libertadores, Cruzeiro e Boca Juniors também na Bombonera. Zarate fez 1-0 para a equipe chinês e 1-0 Boca Juniors. E aí, na segunda etapa, o Pérez vai ampliar para a equipe do Boca Juniors. Nesse momento, o Cruzeiro já estava com um jogador a menos, porque ficou muito marcante nesse jogo a expulsão do Dedé. Depois desse choque aqui, o juiz foi ao VAR, deu o cartão vermelho pro Dedé, e depois você vai se lembrar, o cartão vermelho foi anulado, o Dedé jogou a segunda partida e foi expulso de novo. No jogo da volta no Mineirão, empate 1-1, o Boca passou. Você viu, né? O Cruzeiro se deu mal nesses 2 encontros no século na Bombonera. Só que agora é vida nova, Copa Sul-Americana. Vamos ver o possível time do Seabra para a partida de hoje à noite? O time é do Seabra, mas quem vai comandar
comandar a equipe à beira do campo é o Wesley Carvalho, porque o Seabra não tem a licença da Conmebol para comandar o time na beira do campo. Cássio, William, Zé Ivaldo e João Marcelo, que volta ao time depois de suspensão. Marlon e Romero também devem voltar à equipe. Matheus Pereira comandando o meio de campo para tentar acionar a dupla de ataque Caio Jorge e Lautaro Dias, que estão buscando uma química para esse jogaço de hoje à noite. Do outro lado da chave, nas oitavas de final da Sul-Americana, ontem rolou Rosário Central. O Cruzeiro joga às 9h30 da noite contra o Boca Juniors, lá no estádio de La Bombonera, em Buenos Aires. Essa partida é a de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro vai contar com o retorno do zagueiro João Marcelo. Ele tinha sido suspenso contra o Atlético e substituído por Vidalba no Campeonato Brasileiro, né? Agora na Sul-Americana ele volta. Mas há dúvidas em relação ao lateral esquerdo e ao meio-campo. Na defesa, Kaique e Marlon brigam por posição, enquanto Wallace e Romero disputam vaga para atuar ao lado de Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira. Estão fora da partida o Rafa Silva e o Gabriel Veron, atacantes lesionados. Jonathan Jesus e Fabrício Peralta não estão inscritos na Copa Sul-Americana. É o torcedor cruzeirense ligado nesse jogo do Cruzeiro, 9h30 da noite hoje. E todos os ingressos para os visitantes, em torno de 2.000 ingressos, foram vendidos, ou seja, torcedor cruzeirense embarcou para a Argentina. Foi acompanhar o Cruzeiro lá em La Bombonera. E o Atlético depois... Dúvida o Gão deve ter, né? Tem que ser time principal, titular e todo mundo jogando muito hoje contra o Boca, né, Gão? Qual foi a pergunta que você me fez na hora que a gente estava no YouTube? Se eu estava... Ansioso? Foi isso? Acho Parece que o Nandinho jogo começou agora. Né? Foi começar o Alterosa Esporte. Meu amigo, veio uma energia agora aqui para esse jogo entre Cruzeiro e Boca Juniors. Clássico sul-americano. Monstruosidade o tamanho desse jogo e o que ele representa para essas duas torcidas e o que representa também em história de confrontos. Vamos, meu Cruzeiro, vamos para cima hoje, Copa Sul-Americana, para passar pelo Boca, se Deus quiser. Já que tem jogo do Cruzeiro, um jogo importante demais, Cruzeiro voltando a enfrentar o Boca lá na Argentina, em Buenos Aires, La Bombonera, estádio tradicional, a gente traz agora a lista de relacionados da equipe ficha técnica. Não, é ficha técnica mesmo, gente. Pulei aí uma lauda, mas a gente volta então para a ficha técnica do Cruzeiro, né? Dos árbitros, dos assistentes, árbitro, assistentes e o VAR aí, ô Gão. Jesus vai estar apitando aí, mas Jesus da Venezuela. Mas você lembra de Jesus Valenzuela? Quem foi ele? Ele foi o árbitro que não apitou aquele pênalti em Vinícius Júnior na Copa América e o VAR também não acionou para que fosse dado esse pênalti para a seleção brasileira. Em contrapartida, no VAR, nós temos ali Juan Soto, também da Venezuela. Na verdade, o quarteto da Venezuela, todo da Venezuela, né? O Juan Soto apitou em 2017, Cruzeiro 2, Nacional do Uruguai 1. Enfim, o Gão, satisfeito com esse trio de arbitragem? O meu desejo é que eles passem totalmente despercebidos. Principalmente pelo último histórico entre Cruzeiro e Boca, porque em alguns confrontos o Cruzeiro já foi prejudicado contra o Boca Juniors. Né? Não estou tirando aqui, de repente, a responsabilidade também dos elencos cruzeirenses que foram eliminados naquela situação, mas em algumas circunstâncias, um pênalti, por exemplo, que não foi dado para o Cruzeiro em 2007 ou 2008, está bem distante, eu não consigo recordar agora, e aquela expulsão do zagueiro Dedé naquele confronto, que mudou um pouco também a trajetória daquele jogo pelo momento que o Cruzeiro vivia na partida naquela situação. Mas, enfim, gostaria talvez de um árbitro com mais cancha e que tivesse, de repente, aquela responsabilidade maior, que tivesse uma experiência em jogos mais combativos, né? Então, mas vamos desejar que eles possam fazer uma boa arbitragem e passem despercebidos. Tá aí, agora sim, meu povo, agora sim a gente traz a lista dos relacionados para essa partida do Cruzeiro contra o Boca Juniors. E a principal informação, uma notícia ruim, né, Gão? Notícia triste para o Rafa Silva, tinha acabado de se recuperar após a lista de relacionados aí, ó. Tem uma informação divulgada também pelas redes sociais do Cruzeiro, que o Rafa Silva sofreu, infelizmente, uma nova lesão, tá aí. Ele teve uma lesão, um trauma sofrido na terça-feira, né? O diagnóstico é de lesão no tendão da parte posterior do joelho direito, Gão. Se pode olhar de um lado positivo, pelo menos não é nada que vá, de repente, atrapalhar ele numa condição ligamentar.
Porque um trauma no tendão, um trauma ósseo, você consegue resolver com um tratamento conservador, que é imobilizando e tal. Talvez não seja necessária aquela parte da intervenção cirúrgica. Claro que não sou eu que estou decidindo isso, eu estou falando isso mediante a leitura que alguns médicos falam a respeito disso. Né? Numa condição ligamentar, complica mais a vida do atleta. Nunca é bom se lesionar, mas uma boa recuperação para o Rafa Silva. Mas confiante nessa lista de relacionados, daqui a pouco eu trago para vocês a escalação que certamente o Seabra não levará a campo. Mas é aquilo que eu acho ideal, principalmente mantendo a configuração e a característica que o Cruzeiro se deu bem nessa temporada. O Gão não viajou, a PP não liberou a viagem, o Vale Argentina para o Gão está lá acompanhando o Cruzeiro em loco em Buenos Aires, mas tem muito torcedor celeste fazendo a festa por lá já. O Luiz Henrique Campos, do No Ataque, vai trazer muita informação hoje, né? No Ataque, nosso site aqui dos Diários Associados. Ele conversou com vários torcedores do Cruzeiro ontem. A gente vai escutar agora o que a galera está esperando dessa partida lá em La Bombonera. Esperamos fazer um bom jogo, não vai ser fácil, vai ser um jogo complicado depois de um bom tempo, disputando um torneio internacional, o time está bem, mas não podemos dar bobeira com Boca. Estamos aqui fazendo uma bacana festa aqui, desceu muito cruzeirense para aqui pro estádio, né? Eu vim cá prestigiar o Cabuloso aqui nesse jogo contra o Boca. Depois de 4 anos de muitos sofrimentos, voltamos a disputar o torneio intercontinental e nada melhor que o Boca Juniors aqui na Bombonera. Ele estava no Mercado de Santelmo lá, fizemos uma festa lá, uma farra danada e graças a Deus tudo ótimo, esgotando todos os ingressos. Seremos campeões e não se esqueça o quê? Nós somos loucos! Somos Cruzeiro! 2.000 ingressos foram colocados à venda. Eu gosto de ouvir minha nação. Aumenta o volume. É maravilhoso ouvir sempre a nação celeste. 2.000 ingressos foram colocados à venda, 2.000 ingressos esgotados. Muita gente acabou me perguntando, Gão, tem informação de ingressos? Vai liberar mais ingressos? Até achei que, de repente, poderia ter essa possibilidade, mas por uma condição de segurança, a La Bombonera não permite que tenha mais ingressos vendidos ali naquela situação. Mas, enfim, estive 2 vezes em La Bombonera. Uma vez eu venci, em 1994, 2-1 para o Cruzeiro. Depois voltei lá, foi uma derrota de 2-1, mas é o estádio emblemático. Um estádio que tem a história do Cruzeiro escrita ali, principalmente numa final de Taça Libertadores da América e tantos outros confrontos que o Cruzeiro enfrentou o Boca lá, né? Sem dúvida nenhuma, um grande clássico, Lauro. Boas expectativas para esse jogo de hoje. Expectativa boa porque está chegando agora.